Olá, eu gostaria de relatar uma história que eu vivenciei quando fiz a minha terapia reencarnacionista, né? Uma abordagem terapeuta, uma abordagem terapêutica que eu tive com uma psicóloga durante 3 anos. E digamos assim, sessões, eu tive várias regressões, né? Eu fiz várias regressões. E a regressão, ela é realizada quando o passado, né? Algo que aconteceu no passado permanece, né? No presente, atrapalhando a nossa vida. Daí existir essas abordagens terapêuticas, né? E eu fiquei durante 3 anos nessa abordagem que foi de grande transformação, né, na minha vida. Eu fiz mudanças assim muito grandes em várias situações que eu reclamava, estava insatisfeita, mas não tinha coragem de fazer as mudanças necessárias, né? Então, nessas regressões, eu quero focar um pouco na questão do meu filho, Diogo, com autismo, né? Eu visualizei várias situações que eu vivenciei com ele numa existência anterior, né? E numa dessas sessões de essas sessões de regressão, eu eu em transe, né? E a terapeuta do lado falando, né? Me orientando, fazendo perguntas. E ela me encaminhou para que eu me colocasse no momento depois da morte, no período entre a morte da última existência e o período que eu estaria na espiritualidade até antes dessa encarnação atual, eu como Luciana. Então, eu tive uma situação muito violenta, né, que ocasionou o meu desencarne, né, nessa última existência. E aí, quando ela me pediu para eu me colocar nesse período da erraticidade, quando a gente está desencarnado, antes de encarnar numa nova existência, eu em transe, né? Eu lembro que eu fiquei bastante tempo numa espécie de um hospital, mas ele tinha uma característica bem peculiar, né? A gente ficava dentro de um casulo, né? Literalmente dentro de um casulo. Cada leito era um casulo. E às vezes eu colocava a minha cabeça para fora e visualizava vários casulos pendurados. E eu estava nesse casulo, me recuperando de vários ferimentos que ocasionaram a minha morte. E aí depois que eu saí desse casulo, né, eu saí caminhando, isso eu lembro, né, foi uma imagem muito forte, e eu saí caminhando em direção a uma praia, né, um mar, né, e aí eu narrava para ela, né, a terapeuta, que tinha uma multidão ao meu lado, e aí eu olhava para o horizonte e vi uma multidão caminhando sobre as águas em direção a nós. E aí a terapeuta falou assim, você pode ver quem são as pessoas que estão em sua volta? Aí quando eu olhei em volta, para minha surpresa, eram inúmeras mães de autistas que eu conhecia, várias. E a gente estava reunido ali na beira da praia,
para poder a gente reencarnar nessa nova existência. E aí, neste momento, aparece no mar, numa imagem holográfica bem gigante, uma imagem de Maria, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e ao lado dela uma imagem de Iemanjá. E eu fiquei admirando aquelas duas imagens, mas eu não tinha consciência daquele momento que eu estava em transe, né? Eu sei quem são esses arquétipos, mas no momento que você está ali vivenciando aquela situação, você não está pensando, racionalizando nada, você não está pensando em arquétipo nenhum. Então, o que eu vi? Essas duas imagens holográficas bem gigantescas, e eu fiquei encantada observando essas duas imagens. E eu senti um bem-estar muito grande de estar ali. E eu dizia para a terapeuta que eu estava para reencarnar. Aí depois que acabou essa sessão, né, aí a gente foi comentar, e aí a terapeuta vai falar, é interessante, né? Mães de autistas vão reencarnar e vão receber seus filhos especiais, e justamente aparecem duas imagens gigantes de quem? Do arquétipo materno, né? Abençoando ou confirmando ou endossando aquela grande missão que a gente teria aqui na Terra e o grande aprendizado que a gente teria aqui na Terra. Então, assim, foi uma imagem muito, muito forte, muito, assim, nítida, muito real, né? E aí eu analisando essa imagem, né, essa cena, eu percebo que foi um reencarne coletivo, né? A gente sempre fala de desencarne coletivo, né? Pessoas morrerem ao mesmo tempo num incêndio, pessoas morrerem ao mesmo tempo num acidente de avião, e ali estava se firmando um reencarne coletivo de mães que iriam receber seus filhos especiais. O significado de tudo isso, eu acredito muito que seria para a mudança de paradigma do nosso planeta, para a gente ser mais paciente, para a gente ter mais tolerância, mais empatia e evoluir, né? Então, assim, foi uma grande mensagem que eu obtive nessa época, né? Já tem algum tempo que aconteceu essa sessão terapêutica, e eu queria dividir com vocês isso, né? Que foi uma experiência muito rica no meu momento, né? Que eu tive, né? Terapêutico, tá bom? Beijos.